Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me glória da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, continuando orar as horas da paixão e viver, fundido com Jesus junto com os seus sofrimentos. Continuando a partir da flagelação. Mas isto não é tudo. Outros dois se revezam e com correntes de ferro enganchadas continuam um massacre insuportável. Nos primeiros golpes, aquela carne espancada e ferida de Jesus se abre ainda mais e cai no chão despedaçada. Os ossos são descobertos e o sangue se derrama, tanto que forma uma poça de sangue ao redor do pilar, da coluna, Você diz, todos vocês que me amam, venham aprender o heroísmo do amor verdadeiro. Venham amortecer em meu sangue a sede das tuas paixões, a sede de tantas ambições, de tantas intoxicações e prazeres, de tanta sensualidade. Neste meu sangue você encontrará o remédio para todos os seus males. Jesus continua sua conversa com o Pai durante seus açoites. Olhe para mim, ó Pai, todo ferido sob esta tempestade de golpes. Mas isto não é o suficiente. Quero formar tantas feridas no meu corpo que dê espaço suficiente a todas as almas no céu da minha humanidade, de modo a formar a salvação dentro de mim e depois deixá-las passar para o céu da divindade. Meu Pai, que cada golpe desses flagelos seja reparado diante de ti, cada tipo de pecado, um por um. E quando me atacarem, justifiquem aqueles que os cometem. Que esses golpes atinjam o coração das criaturas e falem com eles sobre o meu amor, a ponto de forçar a eles se renderem a mim. E quando você diz seu amor é tão grande, embora grande seja a dor, que você quase incita os carrascos a espancá-lo mais. Meu Jesus, despojado de sua própria carne, seu amor me esmaga. Sinto que estou ficando louco. Seu amor não está cansado, enquanto os carrascos estão exaustos e não podem continuar seu massacre doloroso. Agora eles cortam as cordas e você, quase morto, cai em seu próprio sangue. E ao ver os fragmentos de sua carne, você sente uma tristeza agonizante, porque naqueles pedaços de carne destacados, você vê as almas reprovadas e sua tristeza é tanta que você afoga em seu próprio sangue. Meu Jesus, em amor infinito, quanto mais olho para você, mais compreendo quanto você sofre. Você está completamente dilacerado. Não resta um ponto inteiro em você. Os carrascos, enfurecidos ao ver que com tantas dores você os olha com tanto amor e vendo que o seu olhar amoroso, formando um doce encantamento, quase como muitas vozes, reza e suplica por mais dores e novas dores, embora desumanas, mais forçadas pelo seu amor, o fazem ficar de pé, incapaz de se sustentar. Você cai novamente em seu próprio sangue, irritado com chutes e empurrões. Eles fazem você chegar ao lugar onde eles o coroarão de espinhos. Diante de Pilatos, que pergunta a Jesus se ele é rei, Jesus diz a Luísa: ao permanecer tão humilhado diante desse juiz injusto, quero fazer com que todos entendam que apenas a virtude é aquela que constitui o homem rei de si mesmo. E ensino aos que comandam que somente a virtude, unida ao conhecimento correto, é digna e capaz de governar e governar os outros. Não é fácil não. Enquanto todas as outras dignidades sem virtude são coisas perigosas e deploráveis. Meu filho, repete minhas reparações e continue atento, minha filha, Continue atento às minhas dores. Uma coisa que Jesus fala sobre a virtude, o conhecimento, é uma coisa que o Senhor fala muito para mim. Ele fala para mim assim que somente a pessoa que morre para si mesma, mas morre para si mesma mesmo, que não tem mais amor próprio por si própria, que se despreza totalmente, é só essa pessoa que recebe dele o conhecimento e a inteligência para poder compreender tudo o que ele fala,
né, a memória, ele atiça a memória da pessoa, atiça o conhecimento, a inteligência da pessoa, derrama os mares de graça, de sabedoria, de poder para essa pessoa, quando ela realmente ela se desapega totalmente de tudo e de todos, né? E o desapegar de tudo e de todos não é desapegar de você sair de perto das pessoas corporalmente, sabe? Você abandonar a sua comunidade, abandonar o seu marido, sua família, deixar as pessoas e você seguir seu caminho sozinho. Não. É justamente fazer isso dentro de você, só com você mesmo. É um desapego de você, somente de você, sabe? Dos seus sentimentos. Você renuncia a si próprio, totalmente. Você não tem mais opinião sua. Você não para pensar nos seus próprios pensamentos e na sua própria estima ou sua própria proteção e defesa. Você não se defende mais. Você não se protege. Você não se protege. Você se coloca à mercê das situações. Você aceita estar, né, como Jesus está, exposto. Totalmente exposto às pessoas, exposto, né, a se colocar, a se dedicar, né, a se entregar e se doar totalmente. Então você se torna Jesus de verdade. E a pessoa que se autoprotege, a pessoa que se autoajuda a si próprio, que ela o tempo todo se mantém protegida, ela vê que Jesus ela quer proteger, tal, não caminha, não vai. Né? Não tem jeito. Porque o caminho com Jesus na vida na divina vontade, justamente a vida na divina vontade, principalmente, é você se expor, é você se colocar mesmo, né, para ser parte dessas dores de Jesus, né, para você estar unido a Ele, totalmente unido, grudado em Jesus. E o que quer dizer isso? É o corpo místico, a igreja, a comunidade, a família, né, as pessoas. Você não larga das pessoas, você não abandona-se, né? Por mais que a gente ache que Luísa ela era sozinha, ela não era sozinha. Ela estava totalmente, né, e cercada por padres e bispos constantemente, irmãs, pessoas que estavam ali, né, fazendo parte desse processo de entendimento da divina vontade com ela, né? Tanto que teve uma escola, um centro de escola que acabou surgindo, que ela acabou indo morar com essas irmãs, com essas pessoas que formaram essa escola, esse centro de estudos da divina vontade na época. E Luísa ela foi morar com a comunidade, né? E tanto que a igreja é comunidade, porque a vontade de Deus é o reino, é a união de pessoas, né? É você morrer para si próprio para poder se unir com outras pessoas. Justamente é o entendimento disso, né, de você entender que você está em união com as outras pessoas. Então, quando você está numa comunidade, né, as pessoas se interessam por você, as pessoas querem cuidar de você, você deixa elas cuidarem de você, né? As pessoas te ajudam e você sente parte de uma família, né? Independente de cada um ter as suas limitações, a sua dificuldade, mas você está perto, dentro de uma família. Você está dentro de uma comunidade de pessoas que se importam com você e que te ajudam na medida do possível. E quando você está dentro de uma comunidade onde as pessoas te ajudam, onde as pessoas estão do seu lado, né, nunca contra você, mas estão do seu lado até mesmo nas horas das correções, das exortações, né, você fica mais forte para vencer a tribulação lá fora. Aí Jesus ele fala até no livro da Mística Cidade de Deus que é a união que faz a força. É a união que faz a força para vencer o demônio. Aí tem um trecho da Mística Cidade de Deus que eu li hoje que eu achei muito interessante, justamente sobre isso, né? Para poder trazer essa realidade da comunidade, né? Jesus ele estava nesse momento indo em direção aos seus algozes que estavam vindo para prendê-lo adiante, vindo em direção a Judas, indo em direção a Judas que já tinha trazido, né, todo o povo para prendê-lo, né? E aí ele vai junto com a comunidade, ele vai com seus apóstolos, né? Ele não vai sozinho, né? Se entregar. E então você vê assim que é muito importante, né? A gente se unir,
como Jesus pede, né? Se unir em comunidade, né? Estar unido a Nossa Senhora, estar unido à igreja, estar unido, nunca você se abandonar, nunca se abandonar sozinho, nunca querer que achar que a salvação, o caminho da salvação é até sozinho, dá para você caminhar sozinho, só você e Jesus. Salvação, sabe, o serviço de servidão, fora da vontade divina, né, onde você vai caminhar sozinho e buscar os seus méritos sozinhos, você consegue, mas quando é na divina vontade, não, né, tem que ter a união de pessoas, porque é o reino da divina vontade, né, o reino não é mais assim, sozinho, né, agora é o reino que se forma, então é isso que a gente tem que achar importante, né, temos que estar unidos para podermos vencer as batalhas, né, para vencer todos, então assim, é muito importante, então ele falou, os 3 se levantaram, o mestre da santidade disse essas palavras aos 3 apóstolos mais privilegiados, sem repreendê-los com rigor, mas com suma paciência, mansidão e suavidade, pois estavam perplexos, sem saber o que responder. Os 3 levantaram e voltaram a se reunir com os outros 8, no lugar em que os tinha deixado e que também dormiam, vencidos pelo sono e grande tristeza. Ordenou o divino mestre que todos juntos, sob a sua direção, saíssem ao encontro dos inimigos. Com isto, ensinou-lhes a força que tem uma comunidade unida para vencer o demônio e seus sequazes. O cordel triplicado, como diz o Eclesiástico, é difícil de se quebrar, e se alguém for mais forte que um só, 2 lhe poderão resistir. Então é por isso que Jesus fala, onde 2 ou mais estão unidos, eu estou no meio deles. Precisa da comunidade. Se precisa estar em comunidade. Não adianta querer caminhar sozinho. Se você acha que a comunidade está indo numa direção errada, é melhor você ir junto com a comunidade na direção errada do que você ficar sozinho no seu egoísmo, na sua frieza, na sua tibieza, né? Sozinho você não segue. Você está indo de repente numa direção que você acha que está errado, mas às vezes não é a direção errada, porque a direção que a gente está indo é a direção da cruz. E sempre vai ter ignomínia, confusão, sempre vai ter, né, no caminho da cruz, sempre vai ter todo tipo de coisa negativa. No caminho de Jesus nunca é fácil. Nunca é assim, ai, que lindo, maravilhoso, tá todo mundo muito claro, tá tudo muito tranquilo, muito bom. Não. Quando você caminha em comunidade em direção a Jesus, diante da cruz, todos caminhando juntos, um carregando a cruz do outro, ajudando a carregar, porque nós não somos Jesus que vai sozinho. E mesmo Jesus indo sozinho, ele quis ir com seus amigos, quis ir com a sua comunidade em direção a se entregar para a paixão. Né? Ele pediu para que eles deixassem eles ir embora, falou para eles, né, me levem a mim e deixem meus seguidores em paz. Mas só que, até a hora de se entregar, Jesus queria que eles estivessem todos unidos. Então é muito importante. Ele admoestou novamente os apóstolos, preparando-os para o que ia acontecer. E logo se ouviu o tropel dos soldados e servos que o vinham prender. O Redentor adiantou o passo para lhes sair ao encontro intimamente com incomparável sentimento, majestosa coragem e suprema divindade, disse: paixão desejada por minha alma, dores, chagas, afrontas, penalidades, aflições e morte ignominiosa, vinde. Tá? Então, tudo isso vai vir pra gente. Dores, chagas, afrontas, penalidades, perseguições, aflições, paixão. Então, a igreja que vai sofrer agora. Agora, nesse fim dos tempos, quem vai pra paixão é a igreja. E você precisa estar com a igreja. Se você sair da comunidade, da sua igreja, do seu grupo de pessoas, porque Jesus fala muito na divina vontade em ter grupos de pessoas para poder aprender a divina vontade. Sozinho não se aprende a divina vontade. Jesus fala que tem que ter grupos de pessoas, porque as luzes que ele envia para o grupo de pessoas, né, vai iluminar todos. Vai iluminar todos. Então, sozinho você não recebe. E você, sozinho, muitas vezes, você está tão apegado a si mesmo, ao seu amor próprio, porque você não quer sofrer, porque você não quer passar por decepção, você não quer passar por dores, por dificuldades, por frustrações com as pessoas, você não quer esbarrar nas pessoas,
Então, quando você está assim, você está claramente dizendo não ao conhecimento, não à memória que Deus quer trazer, aos mares de amor, de poder e de sabedoria que Deus quer dar para você. Porque somente Ele vai dar para você na comunidade. Você só recebe os dons de Jesus para poder crescer na divina vontade, no conhecimento da divina vontade, entendimento da divina vontade, para você servir o próximo, para poder expandir o reino em direção a outras pessoas, né? Se você já volta para trás, se você põe a mão no arado e volta para trás, você não é apto ao reino de Deus. E aí tem aquela passagem que Jesus fala, né, do construtor, se ele vai construir, ele tem que fazer o cálculo para ver se ele tem até a hora, tem tudo até terminar, né? Se vai ter material para terminar a obra que começou, que é uma vergonha muito grande uma pessoa sair para fazer um trabalho, se dedicar para algo e ela desistir, que isso é vergonhoso, vergonhoso. Jesus, ele mesmo fala para Luísa, seria uma coisa muito triste eu te dar um serviço e eu te demitir desse serviço. É uma desonra muito grande isso, né? Ou você mesmo se demitir desse serviço, né? E no caso, quando eu não insisto mais com uma pessoa para ela ficar na comunidade, no caso aconteceu isso ontem, né? Uma pessoa saiu e me magoou muito, me machucou bastante mesmo, porque é uma pessoa que eu ajudei muito, uma pessoa que eu insisti muito, que eu lutei muito por ela, muito com Jesus, né? Trabalhei muito, batalhei muito mesmo. Vou desabafar porque eu preciso. E foi a única pessoa que eu usei a estrutura da comunidade para ajudá-la financeiramente de uma certa forma, né? Com mais ninguém eu fiz isso. Pra vocês verem o amor que eu tinha por essa pessoa. Um amor tão grande por essa pessoa, era tão grande, que eu até usei a estrutura, a primeira vez que eu fiz isso, nunca fiz mais com ninguém, né? De pegar, gente, vamos ajudar essa pessoa, ela tá precisando de ajuda, né? Vamos ajudar ela, vamos incentivar, vamos, né? E, de repente, a pessoa vira as costas, abandona. Totalmente. E eu fico assim, numa situação que eu não sei porquê, né? Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei qual foi o motivo, não sei mais nada, não sei. Então, assim, é horrível quando você não conhece alguém que tá com você. Você acha que conhece uma pessoa, que ela está com você caminhando, e você acha que conhece ela, entende ela, e ela faz coisas que você não entende. Que sempre ela chega pra te pedir pra sair, sempre pede pra sair, sempre pede pra sair. Não é numa, nem duas, nem três, nem quatro. Qualquer situação que acontece, ela fala, eu tô saindo, tô indo embora. E aí tem que ficar insistindo, tem que ficar chorando pra pessoa ficar, tem que dar motivos pra ela ficar, e aí tal. Nossa, quando chega o ponto de você não mais sentir necessidade de insistir com uma pessoa, é porque Jesus já não quer insistir mais. E aí é assustador. É Jesus que não quer insistir mais. Jesus não deixou eu insistir ontem. E aí eu falei, Jesus, o Senhor não está deixando eu insistir, o Senhor não quer que eu insista com ela. Né? Toda vez eu sou uma pessoa que eu insisto muito, né? Eu não desisto, dessa vez Jesus não deixou eu insistir. Ele segurou minha boca, segurou minha mente, segurou meu coração, não deixou. Né? E aí eu falei, meu Deus do céu, então é assustador isso, né? É assustador, a pessoa não consegue se abrir, a pessoa não consegue, precisa realmente ficar um pouco, né, sozinho para poder se conhecer melhor e ver, né? E uma coisa que ontem eu falei com o pessoal da comunidade, justamente, é assim, não confio em mim mesmo. Eu não ouço a mim mesmo, nunca me ouço a mim mesma, nunca. Nunca você deve, o filho da divina vontade nunca deve se ouvir, nunca deve conversar consigo mesmo, sabe? Nesse aspecto de proteção, de se autoproteger, de querer se proteger, se defender, de se sentir seguro, sozinho, achando que tá seguro por si próprio. Não pode, não dá. Você não pode ouvir a si mesmo. Eu falei para as meninas, gente, né, é muito difícil a gente ajudar uma pessoa que a gente não conhece direito, que a gente não sabe o que a pessoa pensa. Ela fala uma coisa na sua frente e por trás ela pensa de outro jeito, né? Ela fala para você que entendeu e não entendeu nada. É difícil, não dá.
Ou a pessoa entende e caminha para frente, ou ela, né, fala de uma vez, olha, eu não entendo, não consigo entender, eu sou problemática, eu não consigo compreender, eu não consigo, me ajuda. Daí a pessoa pede ajuda. Tem pessoas que pedem ajuda para mim. Você, Aline, eu tô com dificuldade, eu tô sofrendo, eu tô com uma luta dentro de mim. Agora não, a pessoa ao contrário, ela fala, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu sei o que eu tô fazendo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. A pessoa fala, tá tudo ótimo, Jesus está comigo, eu estou bem, estou ótima. Mas lá dentro dela, os comportamentos não são corretos. Tem alguma coisa ali de amor próprio que ainda, né? Tão amor próprio que a pessoa quer se disfarçar o máximo que ela pode disfarçar isso, né? E a gente percebe, não adianta. Eu percebo lá atrás, no fundo, Jesus mostra pra mim, né? Que, olha, tem alguma coisa errada aí, mas vai com fé, vai com coragem, vai com paciência, vai levando, né? Não desiste, seja firme, tem alguma coisa aí, mas vai seguindo. E aí a gente é fiel, né? A gente vai seguindo e tal. Mas é difícil, né? Daí eu falo para assim, eu falei pro pessoal, nunca vocês devem ser pessoas que ouçam muito a vocês mesmos. Nunca. O que a gente fala para nós? O que a resistência vive falando para nós? A resistência fala assim, você não precisa passar por isso. Eles estão errados. Você tem que se proteger. Jesus não é assim, Jesus não é desse jeito. Ele não faz você sofrer. Não é assim. O caminho de Jesus é maravilhoso. O caminho de Jesus é para paz, é para amor, para ternura, para felicidade. Vai nessa. Jesus está falando claramente que é cruz, 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 cruz. Perseguição, 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 perseguição. O caminho de Jesus é isso. E Ele te dá a graça e a força para você vencer. Mas o caminho com Ele é só cruz, né? E a palavra de Deus é clara. E essa passagem que Ele me deu ontem na mente foi clara, né? Você tem que ter, para terminar, né? Tem que dar conta de terminar a obra que você começou. Se você quer investir em Jesus, quer seguir Jesus, é por isso que Ele fala assim, você tem certeza? Né? No livro da Valtorta, Ele pergunta para João, você tem certeza mesmo que é isso que você quer? Você tem certeza mesmo? Porque você vai enfrentar uma porção de coisas, né? Você vai enfrentar muitas dificuldades comigo. Comigo você vai caminhar só com cruz. Jesus fala, né? Para João. E João falou assim, importante que o Senhor me ame. Importante que o Senhor me ame. O resto a gente corre atrás. O Senhor que me amando, eu vou atrás, eu consigo, né? Então é muito importante a gente entender isso e entender que a paixão é isso, que a gente vai viver essa paixão. Então eu tô falando aqui da coroa da santidade sobre orar e se fundir com o sofrimento de Cristo. É justamente isso que eu tô dizendo, não tô saindo do tema, né? Então a passagem que Jesus me deu ontem nessa situação é Lucas 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É uma vergonha isso, uma vergonha. Jesus, ontem, foi essa passagem que Jesus deu para mim não insistir. Para não insistir com a pessoa que estava saindo da missão. Não insiste. Porque é uma pessoa que lançou o alicerce e não é capaz de terminar. Está sempre, né, voltando atrás. Está sempre recalculando, né? E não é constante. E foi o que eu mais bati na tecla com essa pessoa. Sempre falei, tem que caminhar constante, tem que ser perseverante, não pode desistir, tem que perseverante. E sabe o que mais me assusta? É que é a pessoa que mais rezava na missão. A pessoa que mais rezava. Que rezava 2 horas de paixão por dia, ou até mais. Que lia o livro do céu o dia inteiro. É o que mais me assusta, é o que Jesus mais fala pra mim. Nossa, mas como que pode um negócio desse? A pessoa não... O que tá acontecendo? A pessoa lê e nada entra na cabeça.
Eu pergunto para Jesus, pergunto, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Né? E tô dando satisfação para ela agora, ela vai gostar de ouvir esse áudio. Senhor, o que está acontecendo com essa pessoa? Eu já falei isso para ela milhares de vezes, mas não entra. Não entrava, não adianta. Né? Perseverança e constância faltava. Transparência, sinceridade, honestidade. Com Jesus, principalmente. Com a gente, com a comunidade. Humildade. Tem gente que vê humildade como ser pobre coitado. Porque eu sou uma pobre coitada, porque eu tenho dificuldades e mesmo assim consigo fazer muita coisa, né? Então isso é humildade, não é isso. Humildade não é isso. Humildade é você ser pequeno, você sempre se colocar no seu devido lugar, diante de Deus. Senhor, eu não consigo nada sozinho. Eu sou sempre um problema. Eu não consigo nada sozinho. Eu preciso de ajuda, eu preciso da comunidade, preciso das pessoas, preciso do Senhor. E uma coisa eu falo pra vocês, gente. A vida na divina vontade é obediência. Tem que ter alguém para você obedecer diretamente, todo santo dia. Se você não tiver a quem você obedecer numa comunidade ou na sua família, você não consegue caminhar na divina vontade. Uma coisa que eu falei esses dias para as pessoas, eu tenho que agradecer por eu ser casada. Eu tenho que agradecer. O casamento é a melhor coisa que existe no meu caso, porque eu tenho meu esposo. Eu não tenho um diretor espiritual, mas eu tenho o meu esposo. Né? Eu sou a chefe de uma missão. Né? As pessoas precisam me obedecer. Né? Por ser chefe de uma missão, as pessoas têm que me obedecer. Elas têm que ficar felizes porque elas têm uma pessoa a quem obedecer, a quem se dirigir. Né? E eu sou feliz. Jesus me fez reconhecer isso esses dias. Eu estava conversando com umas pessoas sobre casamento e tal. Eu falei, nossa, graças a Deus que eu sou casada. Eu tenho que agradecer. Às vezes eu ficava triste porque eu queria ser freira, padre. Né? Quando eu era criança, né, eu ficava brava com Jesus que eu queria ser padre. Depois que quis ser freira, fiquei triste com Jesus porque não consegui ser. Né? Mas eu ia ser, mesmo assim, submetida a uma obediência. Né? Se eu tivesse sido. Né? Eu teria também que obedecer. E agora eu tenho meu esposo para obedecer. Como é bom caminhar com uma pessoa para você obedecer. Então, a melhor coisa na minha vida é ter meu esposo para me obedecer. Né? E para quem não tem o esposo para obedecer, ter a sua chefe da missão para você obedecer. Agradecer que você tem essa chefe para você obedecer. Né? Agradecer. Graças a Deus tem. Se eu continuar obedecendo, eu estou na divina vontade. Não tem outro jeito de viver a divina vontade a não ser através da obediência. Não tem. O reino da divina vontade, quando se instaurar após Nossa Senhora, né, abrir para valer o reino, que o reino já está entre nós, tá? O reino já está entre nós já estamos vivendo o reino da divina vontade já, tá? Isso é claro, isso aí é conhecimento. O reino da divina vontade é conhecimento, é vivência, é comunidade, é você estar unido com Jesus em comunidade, se fundindo, né, para que todos sejam um. Essa união que Jesus quer que a gente seja, que sejam um, né, que todos sejam um comigo, parte desse corpo místico de Cristo, unidos, né, todo mundo caminhando na mesma direção, tendo Jesus como cabeça. Então é muito importante isso, né? E aí a gente entender que a gente tem que viver isso. Então eu tô falando disso nessa coroa da santidade, porque justamente é a santidade que a gente tá falando aqui, né? E sempre eu vou desabafar o que está acontecendo comigo, eu nunca vou conseguir guardar, não adianta. Então, quanto mais formos abandonados à divina vontade, menos nós escutamos a nós mesmos. Menos nós escutamos. Esse cálculo que você faz dessa palavra de Lucas 14, aqui, se você for lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem você vão rir de você. E o próprio Jesus riu de você, vai rir de você. O próprio Jesus vai rir. Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É Jesus quem sente essa desonra. E o que mais, assim, me doía ontem, na hora que eu conversava com Jesus sobre essa pessoa, eu falei, Jesus, ela não te ama.
Porque se ela te amasse, ela nunca faria isso que ela tá fazendo. Porque o que ela tá te dando de tristeza, nossa senhora, porque assim, Jesus, ele sente dentro de mim, gente, ele sente dentro de mim. É impressionante como eu sinto o sentimento de Jesus dentro de mim, é assustador. E a dor que eu senti dentro de mim ontem, que não era minha, foi uma coisa impressionante. Eu falei, Jesus do céu, o Senhor tá tão triste assim? Porque, pessoa, ele vê a pessoa rezando, ele ouve a pessoa rezando, ele ouve a pessoa rezando, rezando a paixão, rezando a paixão, rezando a paixão, rezando a paixão. E quanto mais a pessoa reza, mais ela sente fria, mais ela tá fria. É assim, com certeza, dói, né? Menos ela quer sofrer, menos ela quer amá-lo, porque amar é sofrer, é aceitar sofrer como ele sofre. É você se doar como ele doa. É amar a Jesus, é fazer aquilo que ele faz, né? É você querer ser um com ele, né? Amar a ele. Aí eu falei, Jesus, ela não te ama, porque a dor que ela te causou é assustador, né? Assustador, né? Mas só que daí vocês vão pensar, nossa, Aline, né? Você se acha muito Jesus mesmo, não é possível. Não é assim, né? E se Jesus quer que ela saia? Então, é isso que eu perguntei para Jesus. O Senhor quer que ela saia? Sim, Jesus que falou, eu quero que ela saia. E eu quero que ela saia, porque ela não quer crescer sozinha. Ela não quer crescer em comunidade. Ela precisa valorizar a comunidade. Ela precisa sentir falta. Então, ela precisa sair. E você está gastando muita energia com ela. Jesus falou claramente, você está gastando muita energia com ela. Desapega, né? E ela também tem que desapegar, porque ela não está caminhando, está na superficialidade, ela não está se aprofundando, justamente porque ela está muito apegada à missão, ao status da missão, né? De ser parte de uma missão, é o status. Então Jesus falou assim, fica muito na superfície, né? Andando com as outras pessoas na superfície. É fácil você estar numa comunidade e você ir andando junto com as pessoas, mas olhando para fora, olhando para o mundo, não olhando para a comunidade, não querendo estar com a comunidade, né? Você está andando, imagina que você está andando numa peregrinação com sua comunidade, você está indo junto, sendo carregado, sendo levado junto, mas só que você está o tempo todo olhando para fora, você está olhando para as outras peregrinações, para as outras pessoas, você está sempre focado fora, você não está focado dentro, e quando acontece que alguém esbarra em você, você não gosta. Você não está prestando atenção no que está acontecendo dentro da comunidade. Aí alguém esbarra em você, você chora, você fica bravo, reclama. Mas só que a culpa não foi da pessoa que esbarrou em você, foi você que não prestou atenção na pessoa que estava na sua frente. Ou a pessoa que estava vindo atrás e que você passou na frente. Então tem que prestar muita atenção. Aí Jesus falou, né, eu falei para as meninas, vou dar uma orientação para vocês. Nunca se ouçam. Nunca confiem em vocês mesmos. Nunca. Ouçam só Jesus e é só o que Jesus fala que manda. Só Ele. Né? Tudo tem que ser pesado e medido pelo que Jesus mostra pra gente. Tudo. Né? Quando a gente desiste de um bem iniciado, isso é claramente uma atitude humana, sem Deus, não é divina. Quando a gente desiste de um bem iniciado, se você está fazendo bem para as pessoas, no caso, a pessoa estava fazendo bem para os outros. Estava fazendo o bem, só o bem. E a pessoa vai e volta para trás do bem que ela estava fazendo. A pessoa só estava fazendo muito bem para os outros. Estava indo super bem. E só porque se esbarrou em alguém, ou se esbarrou em alguma situação, sai, desiste. Isso é claramente humano. É dodói, é mimimi. É claramente humano, não tem nada de divino nessa atitude. Nada. Só temos que nos resignar diante disso, né? E a formação que eu dei sobre comunidade sábado, eu tenho plena certeza de que foi correção de Deus para nós, do Pai. E eu deixei muito claro para as pessoas, olha, não estou dizendo claramente contra ninguém, não estou atingindo ninguém, não estou dizendo que ninguém está fora da vontade de Deus, nada, não falei nada disso. Simplesmente eu coloquei as situações
que aconteceram durante a semana, que é o que Jesus pede para mim, sempre fazer o resumo da semana na aula que eu dou. E bateu com essa situação que eu falei. Se a pessoa não gostou de ter sido falado, eu deixei muito claro na aula, olha, já está resolvido, eu já resolvi essa situação com a pessoa. Mas eu preciso trazer esse elemento porque isso pode acontecer de novo. Isso pode acontecer com outras pessoas. Não falei que era com ela que poderia acontecer novamente. Mas a pessoa, né, não sei o que acontece. Aí, às vezes é a situação de Judas, né? A situação de Judas lá com Jesus. Né? A pessoa começa a ficar com raiva de você porque você não está ajudando ela. Tipo assim. Porque Judas, eu acho que assim, que simplesmente ele começou a ter ódio de Jesus, começou a ter raiva de Jesus. Alimentou a raiva do mestre. Porque de repente ele não se sentiu ajudado da forma que ele queria que fosse, né? E aí, às vezes, a pessoa fica com raiva do seu mestre porque o seu mestre não está te ajudando, você não está conseguindo crescer. E aí a culpa você está colocando no mestre, não em você. E sempre o correto era Judas, naquele momento, colocar a culpa nele mesmo. Mas ele não colocou a culpa nele mesmo, ele colocou a culpa em Jesus. A culpa é de Jesus. Se ele é mestre, ele tem poder, era para ele mexer na minha mente, ele ter o poder de me fazer entender. Se a Aline é tão inteligente, se ela é Jesus, ela tinha que ter o poder de me fazer entender o que ela está dizendo, ela tinha que se explicar melhor, ela tinha que se estribuchar, como Jesus faz, para eu poder entender. Não adianta, gente, eu não posso fazer nada por vocês. Se vocês não estão entendendo, é a falta de amor, é falta de desapego. Tem que desapegar de si mesmo. Tem que morrer. Não quer morrer, não adianta. O conhecimento para poder entender o livro do céu, o entendimento para você abrir sua mente é desapego de si próprio. A culpa sempre é sua. É você que tem que se vencer, não sou eu que tenho que te vencer. Não é eu que tenho que me estribuchar para te fazer entender as coisas. Se você não entendeu até agora, não vai entender mais. Jesus deixou isso bem claro. Falou, se ela não entendeu até agora, não vai entender mais. Não quer, não adianta, não quer assumir a sua própria... não quer ser humilde, não quer se aniquilar a si mesmo, não quer reconhecer os seus próprios erros, a sua própria dificuldade, a sua limitação. Não quer morrer para si próprio. Tá se achando um mestre do outro, tá querendo ensinar, tá querendo, né? Tá achando que pode ensinar os outros, sendo que ela mesma não consegue aprender. E mesmo assim, estava fazendo bem. No pouco que estava dando, estava fazendo bem pro outro. Estava indo bem. Deus estava mostrando para mim, olha, eu vou ajudar ela. Ela tá indo bem, tá indo ótimo. Que bom que ela tá se doando. Aí, de repente, a pessoa vai saber o que aconteceu. Eu não sei, né? Então, coloco nas mãos de Deus. Então, tudo, a gente só corrige quem a gente ama. Aí Jesus falou assim, como ela tá indo bem, eu preciso corrigir algumas coisas para o curso dela, para ela ir melhor. E é isso que Jesus queria fazer através de mim. Porque ele sempre vai usar, né, um instrumento que ele tem. Ele não vai vir ele do céu sozinho para poder resolver o problema. Né? Ele vai mandar a pessoa que colocou à frente. No caso, era eu. Né? Então, Aline, vai lá, corrige. Faz uma aula sobre comunidade, explica que o que tá errado, o que não tá, né? E vai falando, vai tentando, vai insistindo, vai, né? Aí acontece. Aí desanda de vez, né? Tudo bem, faz parte. A gente tem que se alegrar quando Jesus vem corrigir a gente, né? A gente tem que se alegrar. Porque se ele tá corrigindo é porque ele tá investindo na pessoa, né? Quando ele tá corrigindo alguém, quando ele tá, né, mostrando o caminho, é que ele tá investindo. Então, mais do que nunca, ele falou assim, vou investir nessa pessoa, porque ela está se dedicando, ela está doando-se, ajudando outras pessoas. Eu vou dedicar para ela, eu vou corrigi-la para poder ela, né, colocar areia, mexer na terra, quer dizer, vou colocar adubo, e o adubo de Jesus sempre é cruz, minha filha, né, é fedido o negócio, né, o adubo de Jesus é forte, entendeu? É correção, é quebrar uns... Né? Jesus, ele vem, às vezes quebra uns membros da gente, entende? Né? Imagina que você é uma árvore, né? E ele poda, né? Poda, né? Mas só que não é porque ele tá podando você que você tem que largar tudo. Você tem que abandonar a missão, você tem que abandonar tudo. Não, você tem que permanecer onde você está. Ele não vai tirar você daquele lugar.
Se você está dando fruto naquele lugar, é lá que você vai ficar. A raiz vai ficar fincada naquele terreno. Você não tem que sair daquele terreno. Ele não vai tirar a raiz inteira dali e colocar em outro lugar. Não, ele pode te podar, como ele estava fazendo para poder investir. Para poder investir nessa pessoa para ela dar mais fruto. Dói. É muito dolorido esse processo de Jesus podar você. É a sua paixão. É parte da cruz que você está enfrentando. Faz parte. Então, é difícil. Não é fácil. Mas a pessoa, às vezes, não gostou. E falou, não gostei. Melhor, que vergonha. Tô com vergonha, porque agora eu fiquei mais nua do que nunca. Eu queria ficar com as minhas folhas, queria ficar com os minhas florzinhas. Tava tão bonito, aí o senhor vem e tira tudo. Sacanagem isso aí. Mas só que ele estava fazendo isso com amor, porque ele sabia que ia dar muito fruto depois. Muito mais fruto, que ia crescer muito mais frondoso. Aí a pessoa não gostou. Não gostou. Todo mundo tá verdinho e eu tô aqui, totalmente podado. Tá difícil, hein? É assim que acontece muitas vezes, né? Às vezes a gente não pode ficar... Por isso que a gente não tem que ter amor próprio. Quando a gente tem amor próprio, a gente olha pra fora. Imaginando o que os outros vão pensar da gente. A gente fica imaginando o que os outros vão pensar na gente. Aí a gente, né? Então, assim, quando a gente se sente pequeno, quando a gente se sente que a gente tá, né, tá ficando pra trás, a gente vê os outros crescerem, verdes, maravilhosos, não quer dizer que aquela pessoa tá melhor que você. Pode ser que você, né, tem que ficar feliz por ela, deixa ela lá. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu momento, né? Muitos queremos corresponder, apesar das nossas misérias, apesar das nossas dificuldades. Todos querem, né? E vemos outros crescerem e às vezes nos sentimos para trás. E é quando nós devemos nos apoiar em Deus. É somente, eu sei, Senhor, eu fia-te, seja feita a tua vontade. Eu não sei de nada, seja feita a tua vontade, eu não sei de nada. O Senhor que sabe, né? Então, eu preciso orientar vocês, né, sobre essa cruz que a gente vai caminhar. Eu não quero falar desses assuntos mais, eu até falei para a Michelle ontem, para a gente só falar de coisa boa, né? Mas eu tenho que fechar esse assunto, infelizmente, né? A gente está falando de cruz mesmo, de paixão, de testemunhar, de sermos testemunhas dessas dores de Jesus em nós, de passarmos pela paixão todos os dias também, porque todo dia a gente passa, né? Então, assim, quando a gente quer se conhecer bem, né, o autoconhecimento não é para a gente poder se justificar com esse autoconhecimento. Ah, eu sou colérica, então já sabe, eu sou brava, eu sou nervosa, então vocês têm que ter misericórdia de mim, né? Cuidado comigo, não é assim. Quando a gente se conhece, a gente sabe o nosso temperamento, a gente tem que saber nos conhecer para nos desprezar, tá? E não para nos justificar, tá? Por exemplo, se eu me reconheço tímida, eu me revisto de coragem, de uma intrepidez do Espírito Santo, que não é minha, eu me apego a Deus e vou vencer essa timidez, e vou embora, e vou fazer o que tem que fazer por amor a Jesus, e com a força de Jesus. Eu mesmo, por mim mesma, sou tímida e não consigo fazer nada, mas com a força de Jesus eu me revisto dessa coragem, dessa intrepidez do Espírito Santo e vou embora. Se eu sei que eu sou, né, uma pessoa nervosa, colérica, isso não me define. Eu devo desprezar isso. Eu devo conhecer o que eu sou para desprezar o que eu sou, tá? E buscar de Deus a capacidade de mudar constantemente, todos os dias, apesar das lutas que eu tenho que travar para isso. Nunca devemos pensar que Deus nos fez de um jeito e que isso deve ser aplaudido. Eu tenho que ser aplaudida. Nossa, esse jeito que Deus me fez, foi Ele que me fez ser assim. Colérica, nervosa. Então, isso é bom. Tem sua parte boa, tem sua parte ruim, né? Mas todo mundo tem que me amar do jeito que eu sou. Não é assim que funciona. Eu nasci assim, morri assim. Esse negócio é Gabriela. Síndrome de Gabriela. Se nos faz permanecer na zona de conforto, devemos nos autoconhecer para sempre saber como andar mais alto, para voar mais alto. Se sei que eu tenho medo de altura, isso não serve para me abater e fazer disso um obstáculo, mas deve ser para mim um desafio de encarar como uma meta de vencer esse medo de altura. Não ficar nunca na zona confortável. Então, para caminhar com Jesus, a gente pula as barreiras. A gente não
fala para Jesus, não consigo, até aqui eu fico, eu não consigo mais, por causa daqui eu tenho medo. Não é assim, na divina vontade não é essa. Você voa, você voa porque você se entrega a Jesus. E você vai usar as forças e os méritos dele, né? A capacidade que ele vai dar para você. Você vai pular no abismo, sabendo que ele vai te segurar. E você aceita morrer se precisar morrer. Se ele não te salvar, você aceita cair no abismo lá embaixo e morrer. Você entende isso? Seja o que Deus quiser. Se abandonar e se jogar nos braços de Jesus. Sem ver nada. Você não tem que ver nada. Você vai calcular, como Jesus pediu, calcule os riscos. Né? Se você lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que te virem vão rir de você. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, se você entrou no caminho de Jesus, a última coisa que você tem que pensar é se jogar, é se doar inteiramente. É para isso que você tem que, esse é o cálculo que você tem que fazer. Eu estou disposto a morrer por Jesus Cristo? Eu estou disposto a morrer para mim mesmo? Eu estou disposto a me jogar no abismo, sabendo que Ele está atrás, Ele que está comigo? Jesus fala para Luísa que o caminho para o céu é de um abismo com uma escadinha bem difícil de caminhar, né? E que você tem que ir e confiar nele. Né? Esse é o caminho para você seguir para o céu. Ele fala para Luísa, né? Mostra para ela esse caminho, que é um caminho difícil de andar, mas que você não para de andar. Confia. O cálculo que você tem que fazer, o preço que você tem que calcular, os riscos que você tem que sentar e calcular, é se você está disposto a dar tudo de você e aceitar até a morte em troca, né? Morte sua morte para si mesmo, de se matar, de se aceitar, renunciar a si próprio, né? Então que você avança, você não fica parado, você não paralisa, você não fala para Deus que até aqui eu consigo, não vou mais. Você confia que Ele que vai te empurrar, que é Ele que vai te levar, não é você que vai sozinho. Nunca vai ser você. Sempre é a força de Deus que vai te mover. Então essa é o entendimento da divina vontade. Esse é o entendimento dessa caminhada na coroa da santidade, de caminhar com Jesus. Entendeu? Então, vamos ver, vamos continuar aqui. Nesta ode à sua cruz, vemos o exemplo final de como todos devemos responder às nossas minúsculas cruzes, cada uma das quais nada mais é do que uma lasca microscópica da cruz de Jesus. E depois de respondermos, devemos assumir como Ele. Meu Jesus mais paciente, vejo você dar os primeiros passos sob o peso enorme da cruz. Eu uno meus passos aos seus e quando você, fraco, sangrar e cambalear e estiver prestes a cair, estarei ao seu lado para sustentá-lo. Colocarei meus ombros debaixo da cruz para compartilhar o peso dela contigo. Não me desdenhe, mas aceite-me como sua fiel companheira. Ó Jesus, você olha para mim e vejo que repara aqueles que não carregam suas cruzes com resignação. Mas eles juram, ficam irritados, cometem suicídio e cometem assassinatos. E por tudo que você impele amor e resignação às suas cruzes. Mas sua dor é tanta que você se sente esmagado debaixo da cruz. Você deu apenas os primeiros passos e já, sim, cai nela, embaixo dela. Ao cair, você bate nas pedras, os espinhos da cabeça são mais penetrados ainda, enquanto todas as suas feridas estão amarguradas e derramam sangue novo. E como você não tem forças para se levantar, seus inimigos irritados tentam fazer você ficar à base de chutes, né? Continuar à base de chutes e empurrões. Meu amor caído, deixe-me ajudá-lo a se levantar. Deixe-me beijá-lo, secar seu sangue e consertar junto com você os que pecam por ignorância, fragilidade e fraqueza. Eu olho para que você ajude essas almas, né? Que pecam por ignorância, fragilidade e fraqueza, que voltam atrás. E sempre Jesus vai abrir a porta. Vem, volta para mim. Se arrepende do seu erro, venha humilhada, que eu dou todo o meu carinho, todo o meu amor e te elevo novamente. Então, Jesus que pede para que a gente, né, sempre deseje perdoar, amar o irmão, aceitá-lo de volta. E eu aceito todos de volta.
Todos que quiserem voltar, né, para nossa missão, eu aceito de todo o coração. Mas só que eu preciso entender que a pessoa precisa entender que ela precisa vir humilde. Tem que chegar humilde, tem que começar do zero, tem que ter paciência com as pessoas, tem que ser humilde com as outras, né? A cruz, com o seu peso pesado, cava em seu ombro a ponto de formar uma ferida tão profunda que os ossos são expostos. A cada passo parece que você está morrendo e incapaz de se mover mais, mas o seu amor, que pode fazer tudo, lhe dá força, e ao sentir a cruz penetrar em seu ombro, você repara os pecados ocultos, aqueles que não são reparados, aumentam a amargura dos seus espasmos. Né? E às vezes é pecados ocultos que a própria pessoa às vezes não reconhece. Né? Isso é muito complexo, isso aqui. Né? Pecados que a gente comete, que a gente não sabe que a gente está cometendo, né? Que a gente, por ignorância, a gente está fechado a mente da gente. Meu Jesus, deixe-me colocar meu ombro embaixo da cruz para aliviar e reparar com você por todos esses pecados ocultos. Mas seus inimigos, por medo de que você possa morrer debaixo dela, forçam o sirineu a ajudar a carregar a cruz. Indisposto e ele reclamando, forçado, ele ajuda você. Não foi por amor, mas pela força. Então, todas as reclamações daqueles que sofrem a falta de resignação, das rebeliões, a raiva, o desprezo do sofrimento, ecoando no seu coração. Mas você fica ainda mais abalado ao ver que as almas consagradas a você, a quem você chama de ajuda e companhia em seu sofrimento, escapam de você. E se você os abraça através do sofrimento, eles se soltam de seus braços para procurar prazeres e confortos. E assim deixam você sozinho sofrendo. Meu Jesus, enquanto reparo contigo, peço-lhe que me segure em seus braços, mas com tanta força que não sofra a dor que sofra, da qual eu não participe, para ser transformada neles e compensar o abandono de todas as criaturas. Então, gente, quando a gente desiste do caminho de uma comunidade, quando a gente sai, a gente está dizendo claramente não ao amor. Sabe por quê? Porque amar é sofrer. Amar as pessoas é sofrer, né? Por ser desprezado pelas pessoas, por se sentir, às vezes, intimidado pelas pessoas, por se sentir, às vezes, perseguido por alguém, né? Quando você sente, às vezes, inveja, você mata essa inveja dentro de você. Quando você sente ciúme, você mata o ciúme dentro de você. E a única prova que você dá para Jesus de que você quer vencer é justamente você fazer isso, você renunciar a si mesmo. E falar para Jesus, me ensina a amar mais. Me dá o seu amor, porque eu não sei amar essas pessoas. Mas com o seu amor eu consigo continuar amando. Eu consigo continuar me doando para elas, né? E eu quero ser útil. Então, e o Senhor me deu o seu amor. O Senhor me deu o seu amor, porque eu não tenho o suficiente. E aí você vai, quanto mais você sofre, mais amor você aprende. Quanto mais você sofre, né, esbarrando nas pessoas, na comunidade, mais amor você aprende. Amor, às vezes a gente aprende através o amor não é só você sentir prazer de estar com as pessoas. O amor é justamente ao contrário, é quando você está com as pessoas e suporta elas, por paciência, com dificuldades. E aí esse suportar as pessoas é por amor a quem? A Jesus. Não por essas pessoas, porque por elas mesmas ninguém merece. Né? Ninguém merece amor da gente. Ninguém. A gente vai por amor a Jesus. Até num casamento, quando a gente permanece no nosso casamento, às vezes a gente tá numa situação difícil, que a gente já não consegue mais ficar com aquela pessoa. Tá difícil. É uma pessoa que está se tornando cada vez mais chata, mais ranzinza, mais difícil. Né? Às vezes a pessoa está numa situação que ela está doente e ela tá com uma doença que ela se tornou uma pessoa difícil de lidar. Tem doenças que mexem com o comportamento das pessoas, né? E ela não te oferece mais nada. No caso da minha mãe, por exemplo, ela ficou com meu pai já não oferecia nenhum prazer sexual para ela por um bom tempo, né? E só bebia no começo, numa época. Bebia muito e só trazia desgosto para minha mãe. E minha mãe suportando aquela situação. Por amor de quem? Por Jesus, pelos filhos, por Jesus. Porque não queria abandonar, porque sabia que se abandonasse ele ia ficar na rua como o pai ficou. E ia se perder no mundo. Então, minha mãe, por amor a Jesus, ela permaneceu no casamento até o último dia. Não foi fácil. Não foi fácil. Graças a Deus, no final da vida deles, os dois se reconciliaram, ficaram bem. Mas só que teve um bom parte do relacionamento que foi difícil.
Então, viver com alguém, ou numa relação com alguém, ou na comunidade, né? O que é o amor que faz você permanecer ali? O amor verdadeiro é o que faz você sofrer de estar com aquela pessoa. É o sofrimento que é o verdadeiro amor, é o puro amor. Se você está amando Jesus nas pessoas, você vai sofrer com elas. Se você está amando Jesus com as pessoas, né? Então, mesmo que seja tão difícil, você permanece, você vai levando. Mesmo na dificuldade, você vai levando, vai suportando, vai se entregando. Então, isso é amor. Esse é o amor que a gente tem que viver. O amor de sofrer. Se tiver sofrimento, tem amor de verdade. Se não tiver sofrimento, aí, se você está fugindo desse sofrimento, você não está suportando ficar com essas pessoas, é sinal de que você está correndo da cruz. Você está abandonando a cruz. Você está igual o Cirineu, está carregando forçado, olhe lá. E isso não ajuda também, né? Não ajuda tanto, né? Jesus permitiu que Cirineu pegasse forçado a cruz, né? Ajudou um pouquinho. Mas será que ajudou Cirineu? Será que ele entendeu? Que às vezes Jesus permitiu que ele carregasse mesmo forçado para de repente fazer parte daquele processo, né? Para ele poder se sentir parte. Pelo menos eu senti parte dele. Eu carreguei a cruz lá na frente. Ele deveria pensar, na hora que falassem de Jesus, que Jesus ressuscitou, ele poderia pensar: nossa, mas pelo menos forçado eu carreguei, né? Não foi com boa vontade, mas eu participei. Eu participei daquele momento, né? Da salvação das almas. E aí, de repente, é uma oportunidade da pessoa, né? Se sentir a parte da salvação, parte do sacrifício de Jesus, né? Mesmo você no começo sendo forçado, no começo, mas depois você vai amando, depois você vai entendendo que valeu a pena, né? Então, aí vai chegar a parte da Verônica e a gente lê no próximo, continuando no próximo, tá bom? Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Não queria ter que falar desse assunto, mas não adianta, eu sou assim, não adianta, eu não ia deixar de falar. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.